A Lava Jato chegou à Câmara Federal. Agora, aqueles que têm o seu nome citado começam a se preocupar de verdade. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entre caras e bocas, diz que nada tem a temer e nada teme. O ponto crucial está exatamente aí, no presidente da Câmara, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Eduardo Cunha. Porque Eduardo Cunha tem o bem mais precioso de todos os políticos. Ele tem voto. E ninguém pode ignorar que o Eduardo Cunha leva a Câmara Federal para o lado que bem entende. O Eduardo Cunha tem ao seu lado pelo menos 100 fiéis seguidores. Cada um destes 100 fiéis seguidores tem mais 2, mais 3, mais 4. Por isso ele tem aprovado tudo o que ele planeja e tudo o que ele quer. Ainda ontem ele aprovou em segundo turno a redução da maioridade penal contra tudo e contra todos. Projetos que estavam parados na Câmara há aproximadamente 12, 13, 14 anos, ele tem colocado em pauta, seja esse processo simpático ou não, seja esse projeto bom ou ruim para quem governa o país. Dificilmente conseguirão abalar a estrutura de alguém que sabe fazer política e que tem ao seu lado correligionários fiéis. Espero estar enganado, mas eu acho que quem tentar derrubar Eduardo Cunha será muito prejudicado no futuro pelos próprios deputados. Até porque na reunião interna da Câmara ele disse para os seus companheiros: hoje sou eu acusado, no futuro pode ser você. Ou nós nos unimos agora, ou sucumbiremos todos. E você imagina que algum daqueles deputados esteja disposto a ter prejuízos políticos? Eu acho que não. Por isso, muito cuidado nessa hora, porque o tiro pode sair pela culatra. Pense nisso. Programa Jonas Grebe, para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. E o programa aqui é Do Jeito do Jonas e hoje eu estou em festa porque estou recebendo aqui uma ilustre personalidade de nossa cidade. Ele que é um médico conhecidíssimo aqui em toda a região, não só na cidade, foi vereador nessa cidade, teve lá seus projetos aprovados, uma pessoa atuante, combativa e muito me honra com a sua presença, por isso eu agradeço muito a sua estada aqui, a sua presença aqui, ex-vereador e médico Itu Sato, que honra. Eu é que agradeço, Jonas, o seu convite. Uma honra. Fico aqui honrado com o seu convite, agradecido também por ter me dado esse espaço aqui para poder estar discutindo essas questões todas que envolvem aí o nosso país, o nosso município, né, Jonas? Cumprimentar até os telespectadores, né? E agradecer o convite que você me faz aqui para poder... O senhor foi vereador. Vereador faz lei, vereador vota projetos, vota moções, vota indicações. Como que o senhor vê essa questão da maioridade penal que foi aprovado em segundo turno ontem na Câmara? Óbvio que vai para o Senado ainda, mas que foi aprovado em segundo turno. Olha, Jonas, eu acho que realmente é uma medida que era necessária mesmo. Porque hoje, se todos nós observarmos aí, um menino de 16 anos, um menino que não é menino mais, é mais forte do que nós, João. Ou 17 anos e 11 meses. 17 anos e 11 meses, bem lembrado. É um brutamonte de homem que pode nos agredir, matar e roubar. Pode estuprar. Estuprar. Isso. Né? As nossas filhas, as nossas netas, os nossos netos. Não é verdade? Sim. E aí vai ficar impune, vai sofrer uma medida socioeducativa. Que bonito, né? Socioeducativa, bonito. O que é bonito. isso, Jonas? Bonito. Tem que responder mesmo, não tenha dúvida. Ainda acho que foi light. Até para que outros tenham medo de fazer igual, né? Exatamente. Eu acho que ainda foi light, porque ficou só para casos de estupros, para crimes hediondos em geral. Crimes hediondos em geral, né? Isso. Eu acho que tinha que ser para todos. Homicídio, latrocínio, homicídio sem causa, latrocínio, estupro, basicamente isso. Eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, Jonas, eu acho que tinha que ser, não tinha que ter idade cronológica para você. Isso, esse é o ideal. Sabe?
Então, e cada um responder de acordo com o seu peso, com a sua idade, com o seu tamanho, com o crime que cometeu, com a capacidade que tem de responder, mas que todos respondessem por aquilo que faz errado. Isso seria o ideal. Mas nós vivemos num país paternalista, né? E pode ver que geralmente quem defende o menor criminoso são os mesmos que estão envolvidos em corrupção da Petrobras, são os mesmos partidos que estão envolvidos aí nessa questão do BNDES, são os mesmos. É verdade, Jonas. Então, até que foi light essa medida aí tomada, eu acho que, né? Mas é um começo, hein? Mas é o começo, tá bom. É o começo. Tá bom. Eu gostei. Você me perguntou. E a Lava Jato? O senhor viveu o período do mensalinho, o senhor era vereador, né? Do mensalinho. E obviamente foi um drama, né? Graças a Deus seu nome não estava envolvido, né? Mas foi um drama para ver ali os companheiros, né? Como que você vê a Lava Jato agora entrando na Câmara Federal e acusando deputados? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a Lava Jato realmente essa investigação teria que ter tido. Até antes, né? Até antes, né? Agora, realmente é preciso também ter critérios e também não vamos sair acusando todo mundo aí assim, porque tem que provar, né, Jonas? Acusar todo mundo pode. Pode. O que não pode é você acusar sem provas, porque se não provar, o processo volta contra você. Exatamente. Né? Eu digo aqui uma coisa contra o Itu Sato, se eu não provar, eu vou tomar um processo seu. Com certeza. Porque, peraí, você foi leviano, você falou uma coisa que eu não devo, você falou uma coisa que não é verdade. É verdade. E é a mesma coisa nesse processo. Quem acusa tem que ter como provar. Exatamente. E assim foi na época do mensalinho também, e essa questão que a Câmara viveu recentemente aí do processo aí de cassação da prefeita. Da merenda. Na merenda. Olha, mais ou menos o que ocorreu naquela época, ocorreu agora, porque naquela época nós seguimos o rito da lei orgânica do município, que eu digo lá, está inconstitucional, porque o que vale é o decreto-lei 201/67. Você, Jonas, que é advogado, militante, você sabe muito bem. Aquele decretão na época da ditadura militar, né, que tem até um livrinho. 67 era Costa e Silva. Costa e Silva. Ele foi tão General Arthur da Costa e Silva. Ele foi tão bem elaborado que a própria Constituição, vocês dão um nome aí, acolheu, né? Os advogados falam acolheu o decreto-lei. Sim. E faz parte faz parte do rito constitucional. Rito constitucional, exatamente. Então, naquela época do mensalinho, nós estávamos seguindo pela lei orgânica nossa, que estava inconstitucional, a meu ver. E aí a justiça, no caso, mandou anular aquela sessão. E agora parece que ocorreu exatamente o contrário. Mandaram anular a sessão. Mandaram anular a sessão. Mas agora estamos seguindo o reto do decreto-lei 201/67. Então realmente é complicado, Jonas. Eu acho que... Mas decisão de juiz não se discute, se cumpre. Tudo bem, cumpre, tudo bem. Mas você concorda comigo que realmente são... Sim. É complicado. São dois olhares diferentes para o mesmo quadro. Só de uma pintura, cada um vê de um jeito. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas, de qualquer forma... Mas aí o vereador Itu Sato deixou de ser vereador. Como que é a vida de ex-vereador? Dizem que o único ser humano que morre 2 vezes é o jogador de futebol. Que ele morre no dia que ele para de jogar, depois ele morre quando ele morre de verdade. Quando o vereador deixa de ser vereador, ele sente muita diferença? Afeta a vida pessoal, aquelas reuniões costumeiras, os lugares que ele frequentava mudam? É diferente? Sabe, Jonas, olha, eu vou ser sincero para você. Seja sincero. A gente... Foi vereador quantos mandatos? 3 mandatos. 3 mandatos. Comecei em 2000. 2001, né? 2000 foi eleito junto com o Rui Gonzalez. Não, 2000 foi eleito junto com o Maurício. Ah, não, foi em 92, no Maurício Mariano. Maurício Mariano. Comecei em 2000 e fiquei até 2012. Foram 3 mandatos. E eu sempre gostei, né? Inclusive quando era estudante também, a gente militava politicamente e tal. Então onde veio a ideia? Falou assim, você candidato, foi convite, como é que foi? Não, a primeira vez? Primeira vez foi assim, eu fui convidado pelo ex-prefeito Valdir Tamborus. Grande Valdir Tamborus. Para ser diretor da saúde na época. Tá, né? Você já era médico? Já era médico, já. Eu estou com 40 anos de profissão. De medicina? De medicina. Começou com 12. Você é novinho, para ter 40 anos, começou com 12. Começou com 12. Então aí nessa época nós fomos lá ser diretor da saúde, lá tal, trabalhamos. E você sabe, essas funções sempre existe o lado político da coisa, não tem como ser só técnico. Sei. A pessoa tem que ser técnico, político, administrativo. Não tem jeito, né? Eu tenho que chutar com a direita, com a esquerda, matar no peito. Aplicar injeção, conversa antes com o paciente. Conversar antes com o paciente, enfim.
E aí surgiu essa coisa da política e tal, então fomos candidatos em 2000, junto com o Mauricy me convidou, fui eleito em 2000 e fiquei até 3 mandatos, até 2012. 2004, 2008, renovou, 2012. E esse último pleito aí, o nosso partido não fez o coeficiente. Mas saiu no último agora. É isso aí. Saiu no último, tá isso. Ok. Tá, não fez coeficiente. Não fez o coeficiente. O senhor era PP? Era PP. PP, é. E fui lá, fiquei fiel ao PP. Até o final. Até o final, e infelizmente não fizemos Não fez coeficiente. Mas você fez quantos votos, lembra? Nessa última? Eu fiz 1.700. É voto. Tem vereador com menos voto lá na Câmara. Tem gente com menos 1.700 votos que é vereador. A regra é clara. Não, como diz Arnaldo César Coelho, o grande filósofo do futebol, a regra é clara. Mais ou menos clara, né? Mas aí você, obviamente, não fez coeficiente, não é suplente. Se não é suplente, não vai assumir. Não vai assumir, exatamente. Porque a diferença do suplente, porque você é candidato, se a sua chapa elege pelo menos um, mesmo que você seja o último, você é suplente. Exatamente. Né? O caso muito conhecido é que o Jânio Quadros foi candidato a vereador em São Paulo, lá na década de 1940, e ele pegou 21ª suplência. Você tinha 20 na frente dele. Mas quando houve a cassação dos partidos que eram aliados ao eixo, né, que eles falavam na época, os partidos comunistas, os partidos, enfim, que não tinham representatividade no Brasil, pelo menos diplomática, houve uma cassação de 22 vereadores e do partido, da coligação, eram 2 partidos apenas, ele, como 21º suplente, assumiu o vereador em São Paulo. Eu me lembro. E chegou à presidência da República. Exatamente, chegou à presidência. Faz tempo, hein? Faz tempo. É bom contar a história? Passa rápido o tempo, né, Jonas? Passa rápido. E aí você hoje está se articulando para a próxima? Nós temos conversado, tem recebido muitos convites. Tem vontade de voltar, Sato? Olha, Jonas, eu vou te confessar, eu tenho vontade sim, viu? Tenho vontade, vou pensar um pouco mais, vou ver os convites que estão surgindo. Você está em qual partido? Eu estou ainda no Partido Progressista, ainda? no PP. Mas quem está no PP hoje? No PP, o presidente é meu amigo Doidão, né? Doidão, o Zé Newton. Doidão. O Zé Newton, algum amigo do Zé Newton, se ele não estiver assistindo, trazer aqui, vem aqui, bater um papo com a gente, é uma honra. O Zé Newton é um presidente do PP, continua lá, eu preciso conversar com ele. Mas ele está... Aproveita e fala para ele vir no programa do Jonas. Está muito atarefado com o negócio de sindicato, que ele sempre foi sindicalista, né, Jonas? Sim. Ele sempre mexeu com o sindicato. Sim. Mas eu preciso conversar com ele. Às vezes você passa ali na esquina da Rua do Adubo com a Santos Dumont e ele está lá dando bronca nos bairros de trânsito, falando vira para cá, vira para lá e tal. Ele é bem positivo, né? Ele é ativo mesmo. Ele é ativo, E é positivo também. Então eu preciso conversar com ele mesmo para ver como é que nós vamos fazer o partido, né? Isso. E até porque o prazo de filiação partidária vai até 1 de outubro. 1 de outubro. A eleição será no dia 2 de outubro de 2016, ok? Então, todas as filiações se encerram no dia 1º de outubro de 2015. Exatamente. Depois não pode mais. Não pode mais. Não. Exatamente. Então, nós vamos ter que decidir. Tem tido muitos convites? Tem muitos convites. Tem? Muitos convites. Nós temos hoje, na cidade, candidatos. Hoje tem o Duíno pelo PSC, que diz que é candidato, né? Fala abertamente que é candidato. Nós temos o Walter Suman, que parece que sai pelo PSB. Nós temos, me ajuda aí, o Cândido pelo PMDB, que deve ser candidato, né? O Cândido pelo PMDB, que deve ser candidato. O Gilberto Benzi pelo PSDB. Acho que acabou, né? Tem o Heitor do PTB, acho que acaba. O Aranha. O Aranha pelo PCdoB. PCdoB, Aranha, bastante gente, hein? E quem sabe o Itu Sato pelo PP para prefeito do Guarujá. Quem sabe? Vamos a um breve intervalo comercial, deixa ele pensar um pouco. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Para entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Do Jeito do Jonas. Lá no Facebook, se você escrever Jonas Grebe, o Grebe é G-R-E-B, Jonas Grebe, você me encontra, lá tem minhas páginas lá, você pode entrar, participar, pede lá para ser amigo e vai ser uma honra ter você conosco lá. No e-mail jonasgrebe@ig, eu estou em dívida ainda com alguns telespectadores que mandam e-mails, eu tenho respondido, mas graças a Deus chegou muitos e-mails, às vezes não se consegue responder todos no mesmo dia. Tenha um pouquinho de paciência que eu estou respondendo um a um no final de semana, agora eu passo todos eles a limpo e termino, aí já começam os novos, né? E vai mandando os e-mails que a gente vai respondendo. Estou recebendo hoje aqui a visita de Itu Sato, que muito me honra com a sua presença, ele que foi vereador aqui na cidade em 3 mandatos, que é um médico conceituadíssimo aqui na cidade, e eu terminei o bloco dizendo que ele era candidato a prefeito, e no intervalo quase que eu apanho aqui, não é candidato a prefeito não, doutor? Não, Jonas, não, realmente você me fez essa pergunta. Sim. Vou responder aqui no ar, para ficar claro para todo mundo. Não sou candidato a prefeito. Eu gosto do legislativo mesmo, entendeu? Certo. E eu, possivelmente, provavelmente... Tem muita experiência? 3 mandatos? Se tudo correr bem, né? Se tudo correr bem, como tem pessoas me convidando, devo me desfiliar do PP e filiar em algum outro partido. E aí Mas o normal é isso? É sair do PP? Não ficar? É o normal? O PP realmente ele está um pouquinho... O Zé Nilton, ele precisa realmente um carinho um pouquinho melhor lá no PP. Tá. Né? Para ajeitar as coisas lá e tal. Eu acho que está um pouco difícil lá. Tá. Então a tendência é que você mude. A tendência é que eu mude de partido. Aí você vai fazer uma análise para descobrir quem é o próximo prefeito e aí você entra no partido dele, mais ou menos isso, não? É, mais ou menos por aí, né, Jonas? Agora, tá difícil, porque eu vou lhe confessar. Tem muitos candidatos a prefeito me convidando, eu peço para mostrar a lista dos vereadores, porque interessa para a gente. Eles mostram, mas a gente vê que há coincidência de nomes. Ah, é os mesmos? É, Jonas. Então em 4 partidos está o Zé está no 1, no 2, no 3 e no 4? Existe o Zé 1, o Zé 2, Zé 3, Zé 4. Ô Zé, você tem que ser fiel, Zé. O Zé não é fiel. Então é complicado, Jonas. Então, na realidade, eu acho que... os mesmos que estão em todos? Eu acho que esse processo de filiação partidária vai se terminar lá no finalzinho do... E uma coisa que é grave, doutor Sato, que é gravíssimo, é que nós ainda não sabemos qual será a lei eleitoral. Então, de repente, as pessoas falam assim, não, eu fico aqui no partido médio ou pequeno, depois coliga com um grande. E, de repente, pode não poder coligar. Porque além da lei eleitoral, que ainda não está pronta, nós teremos, a partir do dia 30 de setembro, 38 resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que serão as resoluções que guiarão as eleições de 2016. E com esse arroxo de leis, principalmente agora com a Operação Lava Jato, prendendo deputados, indo atrás de ministros, pegando aí as pessoas das empreiteiras que faziam doações para as campanhas, porque de repente a doação entrava lá em Brasília e era esparramada pelo Brasil através do partido político. Então tudo isso vai fazer para o ano que vem um pleito muito diferente de tudo aquilo que nós já vimos, muito mais difícil, com menos candidatos, porque se você não garantir ao candidato uma condição mínima de fazer campanha, ele não se candidata, porque ele quer ter uma estrutura mínima, alguns para fazer campanha, outros para comprar um carro novo ou um guarda-roupa novo para a titia, né? Porque existe de tudo, tem todo tipo de pessoa, todo tipo de gente, tem aqueles que realmente querem fazer campanha, outros que só pensam no dinheiro, ou não é assim? E de repente nós precisamos saber qual é a lei que vai reger. Até para se escolher um partido tem que se tomar cuidado. Exatamente. Porque o prazo acaba e cadê a lei? E aí? Exatamente. Eu entendo que a eleição para vereador, Jonas, você começa a ganhar a eleição quando você escolhe o partido. Isso. Tá? E escolhe o candidato a prefeito. Aí você vai falar, então você não tem idealismo? Eu tenho, é lógico, os meus ideais. Mas o seu idealismo você só pratica se você tiver uma cadeira lá dentro. Exatamente. Senão você não pratica. Eu tenho tantas ideias, eu acho que eu ainda posso colaborar muito com o Guarujá. Sim. Né? A gente defende algumas ideias, por exemplo, essa questão da metropolização. Sim. Eu defendo muito isso, porque o mosquito que está lá em Santos hoje foi aquele que teve aqui no passado. Hoje Santos sofre uma epidemia grande de dengue. Que aqui já não tem tanto. Aqui já não tem tanto. Então, tem muita coisa que a gente tem que tratar, né, sob essa ótica da metropolização. Eu não sei se você sabe, Jonas, lógico que você deve saber, porque você é uma pessoa culta,
Mas, por exemplo, no próprio Japão, na Ásia, na China, por exemplo, que é um país muito populoso, lá as instituições lá são em 4 níveis. Aqui nós somos em 3. É a União, é o Estado e o município. Ok. Lá eles têm, além desses 3, tem a tal da macro-região que eles chamam lá. Tá. A macro-região que absorve vários municípios. Exatamente. E aí você vai lá, mas aí tudo bem, a China, uma macro-região da China agrega, digamos aí, 60, 80 milhões de pessoas. A nossa macro-região aqui seria a Baixada Santista. A Baixada Santista, né? Isso. Porque tem muita coisa que tem que ser tratada a esse nível. A questão da segurança, por exemplo. O bandido nosso que está aqui, ele rouba lá em Santos também, rouba na Praia Grande. Atravessa a arca. Atravessa a barco, Isso. mata na Praia Grande. O de lá vem para cá. Então tem que ser o de lá vem para cá é mais fácil que de lá para cá não paga a barca. Nem a Só barca paga daqui para lá. Daqui para lá ainda paga. É. Né? Então essas coisas tem que ser tratadas. A questão da saúde, por exemplo, saúde de alta complexidade. Muito se discute aqui no Guarujá, eu até concordo, nós não temos aqui no Guarujá a máquina da hemodinâmica. Hemodiálise. Hemodiálise nós temos. Temos. A hemodinâmica, que é quando você tem um infarto, Tá. por exemplo, no coração, Tá. você tem que fazer um cateterismo cardíaco. Não consegue fazer. Nós não temos um aparelho aqui. Então, é um aparelho caro, tal. Mas 320 mil habitantes, dava para ter um aparelho, hein? Dava para ter. Mas, mesmo assim, se a gente tratar isso aí, aí você chegou onde eu queria. Em Santos tem, pelo menos, 3 ou 4 desses aparelhos. Por que tudo lá para Santos? E nada para cá? Nada para cá. Não, agora vem mais coisas, né? Eles vão fazer a Petrobras em Santos, prédios enormes, vão fazer vilas dos petroleiros. Então, acho que nós temos não queria assim dizer assim, um crédito social, mas a gente tem sim, Santos nos deve também. Muito. 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 Até porque aproximadamente 30 mil pessoas que moram aqui na ilha trabalham em Santos. Trabalho em Santos? 30 mil. A gente também deve para eles um pouco, isso aí deve. A gente, né, tem emprego lá em Santos que é o nosso trabalhador aqui que ocupa. Mas esse emprego poderia estar aqui também, hein? Se você tratasse a coisa de forma metropolitana, né, a gente poderia estar vivendo melhor, uma qualidade de vida melhor, né? A saúde poderia estar melhor, porque a saúde sempre foi o calcanhar de Aquiles. Você sabe disso. Isso. Mas poderia estar melhor se fosse tratada em termos metropolitanos, aqui da região da Baixada Santista. Olha, eu acho que Guarujá não foi... a prefeita pode ter cometido os erros dela, mas a questão do hospital... Santo Amaro. Não, o hospital de moléstias infecto-contagiosas, que está lá em Vicente Carvalho. O Emílio Ribas. Nós estamos atendendo a Baixada inteira. A Baixada inteira. Então nós estamos dando o nosso... Não, a prefeita tem méritos, erros todo mundo comete. Ela tem méritos. Eu acho a questão da dengue, por exemplo, o Guarujá praticamente erradicou a dengue através de um trabalho sério, né? Feito por uma comissão que trabalhou, que investiu nisso. Eu vou dizer para você, tem muita coisa que eu não concordo. Claro, mas ainda bem, graças a Deus por isso. Quando todo mundo concordar com tudo, acabou o mundo. A democracia acho que é isso. Claro, senão não tem democracia. Não concordo com algumas coisas, mas o que ela fez de bem tem que ser falado, tem que ser elogiado. Claro. Então, criticaram muito lá aquele hospital, mas nós pensamos na região metropolitana. Isso. O governador hoje também é um hospital de infecção, infectologia, traz para toda a Baixada. Peruíbe, isso. Das 9 cidades aqui da região metropolitana, né? Isso. E nós estamos dando então a nossa contribuição. Então, Santos também, veja bem, tudo bem, eles estão lutando lá para fazer o hospital municipal deles lá, estivadores, né? Agora, vamos falar de uma coisa que intriga, né? Por que o Porto é de Santos? Por que a margem esquerda do Porto, que é nossa, não é regulamentado como nosso, não dá a nossa alfândega, não dá a nossa arrecadação para o dinheiro ser investido na cidade? Isso aí é uma dívida de Santos, que a gente tem esse crédito, não tenha dúvida. O Porto aqui, a margem esquerda é do Guarujá. Teria que ter um outro CNPJ, talvez, não sei. Com certeza. Né? Então vamos chamar de CNPJ, pode ser o documento que for. Mas uma alfândega do lado de cá, para que nós pudéssemos cobrar. Porque nós ficamos com os buracos na rua que os caminhões fazem, né? Ficamos com um trânsito absurdo com esses caminhões entrando e saindo na cidade e não recebemos nada, vai tudo para Santos. Isso é errado. Isso é uma dívida que Santos tem com a gente. Está errado. Sem contar, Jonas, que outra coisa também, Sato, vamos falar de outra coisa interessante aqui, sem querer te cortar, já cortando, a questão da televisão.
Por que nós não temos aqui uma repetidora? Todas têm que ser em Santos. Chega na eleição política, por exemplo, você não tem um horário gratuito na cidade, porque todas as repetidoras estão em Santos. Está errado também. Está errado. Aqui tinha que ter a repetidora daqui. Exatamente. São coisas que dá para pleitear, que dá para brigar e que dá para buscar. Com certeza, com certeza. É verdade. A questão do porto, eu acho que é uma injustiça muito grande isso que está ocorrendo. Eu não sei, as autoridades portuárias têm que enxergar, têm que chamar atenção para isso, entendeu? Eu acho que aqui no Guarujá, quem tem pelo menos lutado muito por isso é o Gilberto Benz, eu tenho conversado com ele. Ele tá bem por dentro da questão do porto. Ele fala, Sato, nós temos que ter o porto alfandegado do lado de cá. Eu acho. Isso é uma dívida que Santos tem com a gente. Verdade. Né? Sem contar também, Jonas, que há uns anos atrás aí, acho que foi na década de 50, por aí, eu não estava ainda aqui. Eu nasci em 51, então eu acho que... Você nasceu aonde? Eu nasci numa cidade chamada Tapiraí. Tapiraí. Tá. Perto de Rio Preto? Não. Aqui perto de Juquiá. Aqui na Baixada, na Baixada. Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Ok, tá. Uma região pobre. Lá é Itapiraí. É lá em Itapiraí. Tapiraí. Ok. Foi lá que eu nasci. Então, como eu estava dizendo, essa questão do porto, né? Do porto. Sim. Eu acho que nós temos que ter, realmente, como você falou, não pode dar o nome que quiser. O porto tem que entrar aqui. Tem que entrar aqui. Isso. Né? E, infelizmente, isso não ocorre, quer dizer. Então, a gente é uma coisa que a gente teria que lutar para a gente poder melhorar a nossa receita aqui, né? Que realmente, e nessa crise econômica que está vivendo aí, não sei se é só econômica, mas acho que é política também, como você falou. Também. Que acho que é mais grave ainda do que a própria muito mais grave. E o ano que vem, essa eleição vai ser a mais difícil de todas. Vai ser difícil. Só que você me provocou uma curiosidade agora. Você é aqui do Vale do Ribeira, seus descendentes vieram no catamarã? Não, os meus descendentes, os meus pais... Meu pai chegou aqui em 1920... Seus ascendentes, não descendentes, né? Ascendentes, meus pais. Em 1929. A imigração começou em 1908, né? Com o catamarã. Então, 20 anos depois, né, o Japão vivia uma crise violenta. Meu pai conta que ele trabalhava o dia inteiro, mas não tinha alimento. Então, um dia ele comia, outro dia a irmã dele comia. Entendi. E alternando assim. E assim, em casa a gente comia metade de cada um, estava tudo certo. E assim, aliás, Jonas, você vê que o Brasil foi formado assim. Sim, meu pai é alemão. Então. Meu pai veio da Alemanha. Então, meu pai foi judeu na Alemanha do Hitler. Tá vendo? E não era fácil. Não foi fácil. Então, por isso que eu não condeno, veja bem, nós estamos tendo essa imigração dos haitianos, né, que estão entrando via Acre, né? Eu acho que a gente tem que recepcioná-los um pouquinho de amor no coração ajuda. Amor no coração, Sabe, nós estamos chegando no finalzinho do programa, eu só queria que você me contasse como que você está vendo essa Câmara de hoje? Câmara Municipal do Guarujá de hoje. Eu acho o seguinte, eu acho que a Câmara de hoje, o presidente está sendo o Nicolás, que está comandando lá. Isso. Nicolás é uma pessoa decente, realmente corajoso, não é? Sim. Às vezes digo assim, ele não aceita opiniões, às vezes, mas ele é um cara corajoso. Isso aí você tem que tirar o chapéu. Você tem gostado do trabalho dessa Câmara? Eu estou achando que a Câmara está trabalhando bem, sim. Então tá bom, Sato. Terminou nosso tempo, infelizmente, uma honra muito grande te receber aqui, mas eu vou te dar mais 30 segundos para você se despedir, para você falar tchau. Ok, Jonas, eu quero agradecer os seus telespectadores que uma honra ter você aqui. Estão aguentando nós aqui até agora. Você aqui é uma honra muito grande. Agradecer a você por esse convite, me dar esse espaço. Opa! Agradecer a tua produção que está aqui, né? O pessoal seu aqui. A Cida, o João, o Jota, gente boa, Jota, tá? Mandar um abraço para os meus amigos que estavam tomando café lá embaixo agora, o Renan, o pessoal lá estava tomando café lá. Legal. Eu falei, vou mandar um abraço para vocês aí. Eles estão assistindo, mandar um abraço para eles. E obrigado mesmo pelo espaço aí. A honra foi minha. E a hora que você quiser e me chamar, eu estou aqui. Faça disso um hábito. Venha ao nosso programa que vai ser uma honra te receber sempre. Muito bom receber aqui os nossos vereadores, ex-vereadores, pessoas que têm o que dizer. Muito obrigado, Sato. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.